Ora, provavelmente já estamos em direto de novo, aqui da nossa casa, para mais um Acontece no Centro Espírita. Vamos, antes de darmos início ao nosso programa de hoje, vamos esperar só um bocadinho para ver quem vai entrando, se nos dão algum feedback de como está o som e a imagem. Portanto, vamos aguardar só mais um bocadinho, não é, Regina? Exatamente. Na semana passada tivemos muita pena que não conseguimos estar em direto e realmente acabámos por não avisar antecipadamente as pessoas. Pois não foi possível estarmos, até porque, pronto, eu também estava doente e tudo se conjugou para que não houvesse, tu também estavas a trabalhar e então não pudemos mesmo fazer o nosso direto como de costume. E também éramos para fazer um direto durante a semana, para avisar-vos, mas não foi possível. Seja como for, agora o que estava programado, demos seguimento, que houve algumas questões que foram colocadas e nós aproveitamos, como sempre, para, já que existem perguntas e que nos são colocadas questões, privilegiamos isso do que tentar responder, digamos assim, e estudar um pouco mais sobre essas questões, do que propriamente falar sobre um tema que talvez não seja até muito do interesse de quem está a ouvir-nos. Exatamente. Portanto, já temos aqui algumas pessoas. Por isso, cá estamos hoje, não é? Para conversarmos um pouco e depois é sempre oportuno dizer-vos que se durante a nossa conversa surgir, entretanto, a propósito do tema que estamos a falar, que hoje será mais na área da saúde, não é? Porque digamos, essas as perguntas que juntámos hoje para refletir. E se vos ocorrer alguma pergunta, portanto, estejam à vontade para o fazer, porque tentaremos aqui não deixar ninguém ir para casa. Estou em casa, não é? Mas pelo menos não manterem as dúvidas, porque o pior que pode acontecer é realmente estarmos com vontade de perguntar e de saber porquê e depois ficarmos ali, não é? A remoer e sem obter resposta. Enfim, até podemos não saber responder, mas pelo menos tentaremos aqui dar tentaremos fazer esse estudo, fazer essa pesquisa, sobre porque isso. Como é óbvio não sabemos tudo, podemos saber um bocadinho sobre cada situação, mas quando necessitarmos de o fazer, vamos fazê-lo. Ora bem, então, como já temos várias pessoas ligadas connosco, gostávamos de vos perguntar se realmente está tudo bem com o som, se está tudo bem com a imagem, para podermos dar continuidade então ao programa de hoje. Eu estou aqui com um problema com o rato hoje, vai ser... Ora bem, vamos, como a Regina já disse, vamos de novo responder a questões. Se quiser enviar as suas questões, pode fazê-lo através aqui da nossa página do Acontece no Centro Espírita, pode fazê-lo também através do nosso e-mail acontece-no-centro-espírita@gmail.com. Coloque-nos as suas questões, as vossas dúvidas, problemas do dia-a-dia, tudo o que tenha a ver com as nossas vivências pessoais, que possa ter de alguma forma explicação à luz da doutrina espírita. Deem-nos sugestões de temas que pretendam também ver aqui abordados. E nós tentaremos fazer, como sempre, há já um ano a esta parte. Sim, quase um ano. Iremos com toda a certeza tentar fazê-lo. Mais uma vez, as nossas desculpas pela semana passada. Na próxima semana vamos ter uma semana de férias e, portanto, no local para onde vamos vai ser muito difícil nós conseguirmos transmitir o programa em direto, portanto, irá um programa já gravado, talvez um programa já do ano passado, para que possa assistir, ver e até perceber se realmente poderá encontrar alguma informação que necessite, porque é sempre importante. Regina, respondendo às perguntas colocadas pelos nossos ouvintes, há aqui uma questão que a Helena nos colocou, que é, de alguma forma,
não é complicada, mas também nem sempre é fácil de explicar, e muita gente se questiona. Tem a ver com a epilepsia, e a Helena pergunta qual é a relação entre a epilepsia e o espiritismo. A pergunta é muito direta, não é? Exatamente. A pergunta não é complicada. Não, é complicada realmente... no que diz respeito à análise. Exato, a análise que é feita, porque, exatamente, na verdade, é assim, nós, inclusive, fomos investigar um pouco sobre, e queremos já, de antemão, fazer a ressalva. Eu não sou médica, tu não és médico, nós não estamos na área da saúde, e quando falamos de área da saúde, nós trazemos aqui a visão espiritual, a visão do espiritismo de determinados problemas de saúde, neste caso de doenças, ou que se considera como doença. E, obviamente, melhor faria o nosso papel se estivesse aqui um médico espírita, porque o médico tem uma formação de base, não é, na área da saúde, que tem um conhecimento mais profundo do corpo humano, da genética, enfim, poderia eventualmente até se fazer referência a termos que nós desconhecemos. No entanto, não deixamos ninguém sem resposta e há alguma formação que nós vamos tendo senso comum. Quando falamos de epilepsia, na antiguidade a epilepsia era muito, digamos assim, confundida com a doença dos loucos ou com algo sobrenatural. Tanto que nós, quando vemos alguns relatos, até à época de Jesus, não é? Em que vemos aqueles jovens ter uma espécie de uma crise epilética, diziam que ele estava com o demónio. Então, esta ideia de que o epilético tinha o demónio e que precisava de um exorcismo para tirar o demónio, durante muito tempo foi assim que se olhava para aquele que tinha crises epiléticas. Hipócrates, considerado como o pai da medicina, ele já veio dizer à época que, na verdade, a epilepsia era uma doença do sistema, ou não era do sistema nervoso, que ele não conhecia esse termo, mas era do cérebro. Ele já tentou tirar o sobrenatural da doença, mas só muito, muito recentemente, já estamos a falar do século XX, é que realmente se tratou e se começou a olhar para a epilepsia como uma doença do sistema nervoso. Ora, se nós vamos fazer uma abordagem do ponto de vista espiritual, nós temos de ver ao mesmo tempo o que é que a medicina diz sobre a epilepsia. E a medicina diz-nos que a epilepsia pode ter 3 causas, ou seja, esta doença, que é considerada uma doença. Não devemos confundir doença de epilepsia com crises epiléticas. Exatamente, são diferentes. Porque as crises epiléticas, às vezes, as pessoas têm uma vez na vida ou 2 vezes na vida. As chamadas convulsões. E nem por isso, exatamente, são ou sofrem de epilepsia. Ora, a doença propriamente dita tem como causa fatores genéticos, desculpa, fatores genéticos, ou seja, o próprio sistema nervoso já tem um déficit na parte dos neurónios, onde já promove, digamos, aquela descarga energética que provoca as convulsões, não é? E que não são só convulsões, porque a epilepsia tem outros efeitos, Exato. como, por exemplo, esquecimento, apatia, portanto, tem outros efeitos, além das chamadas crises epiléticas. Outra das causas, a pessoa pode não nascer com essas condições físicas, biológicas, genéticas, mas pode, por motivos do ambiente, por exemplo, ou até porque bebe ou tem vícios que agravaram qualquer predisposição, não é, no cérebro, que vão despoletar a certa altura da vida a doença. E depois é interessante que nos diz, a Organização Nacional de Saúde diz-nos que também o terceiro fator são causas desconhecidas. E mais, dizem-nos até que as causas desconhecidas são aquelas que a maior parte dos epiléticos sofrem, ou melhor, têm epilepsia não sabendo porquê, não é? Exatamente. Desconhece qual a razão. Ou seja, não tiveram nenhum acidente, do ponto de vista genético não nascem com nenhum problema, mas
apesar de tudo isso, têm estas crises epiléticas. Depois, também o que é que nos diz a saúde? Diz-nos a medicina que não há tratamento. Ou seja, o tratamento que se faz é uma medicação temporária, não há cura. Ou seja, há um tratamento, mas a cura propriamente dita não existe, porque o tratamento apenas faz com que não hajam aquelas crises. Mesmo assim, com medicação, volta e meia, de repente... Acontece. Tu até tiveste alguém chegado, não é? Que aliás, tive alguém chegado, trabalhei e ainda trabalho com clientes que sofrem de epilepsia. Alguns, lá está, com a parte, digamos que, da convulsão também bastante ativa, outros nem por isso, são medicados, mantêm-se estáveis. Muitas vezes não é a convulsão, a gente chama, dá-lhe outro termo que agora falhou-me completamente, mas são as ausências. Parece que a pessoa fica no ar, esquece de tudo, quer dizer, tudo aquilo que se encontra à volta é como se não existisse, e portanto, nós sabemos que, por exemplo, trabalhei com pessoas, com um rapaz, que a vida dele transformou-se aos 16 anos e ele ficou com deficiência mental e, juntamente com a deficiência, com um problema de saúde que teve que ninguém sabe, os médicos não conseguem explicar, um tipo de doença raríssima. Com a doença veio precisamente a epilepsia, com convulsões muito fortes. Portanto, agora fica a questão... A doença existe, mas sim, agora vamos caminhar para se existe alguma relação com a mediunidade e como é que o Espiritismo explica isso. Ora bem, porquê é que nós estamos doentes? Essa é a primeira questão que vamos colocar. Porquê é que alguém nasce já com um problema genético, não é? Que vai provocar aquelas crises epiléticas. Nós sabemos que a causa das nossas doenças está no nosso passado. Eu gostaria só, para confirmar o que vou dizer já de seguida, de ler-vos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz assim, o item Causas Atuais das Aflições. E diz Allan Kardec, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas causas bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, as outras em vidas passadas. E mais à frente diz, quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todo o género. Aliás, ora, então, Regina, antes de continuar, só para referir aqui uma questão colocada pela Cristina Gomes, que tem a ver precisamente com aquilo que tu acabaste de ler, as doenças podem vir de um karma de vida passada ou não, ou seja, os espíritos estão precisamente a responder isso. Exatamente. Poderá ter a ver. Ora, o que é que o Espiritismo vai explicar? É que, por exemplo, numa vida passada, nós tivemos certos vícios, abusámos, ou seja, nós temos um espírito e temos um corpo perispiritual. Já falámos, voltamos a relembrar. Esse corpo perispiritual é aquele que nos define e que nos faz a ligação com o plano material. Por isso, não é o corpo que vai o corpo genético, o nosso futuro corpo, não é? Que vai fazer a Regina ou o Nuno ser tal e qual como ele é. Não, é o corpo perispiritual que carrega os nossos vícios, os nossos abusos, não é? Os nossos defeitos, que, claro, foram opções do nosso espírito, que ao plasmar-se junto ao novo corpo, automaticamente e através de uma seleção que já foi feita daquilo, se estiver realmente capaz de escolher as suas provas de vida, ele vai trazer e implantar no corpo, digamos assim, aqueles problemas, não é? Aquelas dificuldades que traz. Então, do ponto de vista genético, a epilepsia é também motivada e tem por detrás uma causa espiritual. Porquê? Porque a pessoa nasce com aquele problema neurológico, não é? Ao mesmo tempo, temos que ver que a alma
está desequilibrada, por isso o próprio perispírito, que carrega as memórias da vivência do passado, também não está harmonizado, e essa desarmonia vai passar para o corpo físico. Ora, essa é uma das razões porque nós trazemos a doença, não é? Mas agora o que é que pode acontecer em alguns casos e em algumas situações? Nós não trazemos o problema físico da epilepsia, nós não temos qualquer problema cerebral, porém nós temos uma predisposição. Essa predisposição o que é? É o nosso desequilíbrio que trazemos do passado, das más opções que fizemos. Por exemplo, cometemos suicídio e então o nosso corpo perispiritual está em desequilíbrio. Então, o que pode acontecer é que esse desequilíbrio, transportando para o corpo, digamos, uma certa influência que não conseguimos nos concentrar, não conseguimos nos sentir felizes, não nos conseguimos sentir bem, somos quase como que uma esponja de todos aqueles que andam à nossa volta, não é? E o que vai acontecer é que criamos a abertura para que esses que também, espíritos que estão perto de nós, muitas das vezes também à procura de respostas e que se encontram em desequilíbrio, quase que não só se aproximam, como que sugam a nossa energia, que já é pouca. E automaticamente pode surgir a manifestação que muitas vezes, se houver sintonia e afinidade espiritual, se torna depois numa obsessão. Aqui o que é que vai acontecer? Tem uma crise epilética e pode eventualmente nunca ter tido nenhum problema ou nenhuma doença na área do foro da epilepsia. Essa crise epilética aparenta ser, não é, um efeito da doença, mas na verdade é apenas a manifestação de uma obsessão levada ao extremo. O que é importante, e aliás até partilhamos convosco, já que o próprio Allan Kardec também, apesar de não ter abordado este tema em nenhum dos livros da codificação espírita, fala sim sobre a loucura, mas a epilepsia, temos aqui um relato que ele nos dá conhecimento na Revista Espírita, quem quiser depois ler com outra acuidade. Aliás, eu devo desde já dizer para quem não tem, a ACHEV possui na sua biblioteca todos estes livros que vamos falando, portanto, ou através de nós, ou diretamente com a ACHEV, até é importante nesta altura, porque é uma altura complicada e para se poder ajudar os outros, também a instituição necessita de ajuda, portanto, se entenderem, poderão encomendar, através de nós, poderão requisitar, não são muito caros os livros e, portanto, é sempre muito importante ajudarmos também neste sentido. E, portanto, a Revista Espírita, assim como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que inclusivamente já são livros que foram traduzidos pela própria ACHEV, portanto, poderão fazê-lo. É sempre uma ajuda importante. Regina, desculpa. Ora bem, então dizia eu, na Revista Espírita de 1864, mês de fevereiro, Allan Kardec partilha aqui uma pequena carta que lhe foi entregue e que diz assim o seguinte: com o auxílio dos bons espíritos, em 5 dias livramos de uma obsessão muito violenta e muito perigosa uma jovem de 13 anos. Essa menina mora num bairro distante e os pais, que consideravam a doença como epilepsia, nem falam mais nisso. A 11 deste mês, às 8 horas da noite, reuniões começaram por evocar o espírito, moralizá-lo, orar pelo obsessor e pela vítima. Essa cura, que noutros tempos uns teriam considerado como um milagre e outros como um caso de feitiçaria, pelo que, segundo a opinião, teríamos sido santificados ou queimados, produziu uma certa sensação na cidade. Ora, neste caso em particular, o que houve aqui é que a jovem não sofria de nenhuma doença e tratava-se realmente de uma situação, de uma obsessão. Porém, o que deve fazer aquele pai, aquela mãe, ou aquela pessoa que também sofre de epilepsia, que tem crises epiléticas,
E como deve proceder? Deve primeiro ir ao médico, deve fazer exames, deve verificar se realmente é um problema físico e qual a sua causa. Até porque há situações em que é preciso mesmo a intervenção cirúrgica. Ou seja, a doença, quando está mesmo, é mais grave, não é? É preciso a cirurgia médica. Então, primeiro, há que verificar se tem algum problema. Faz um eletroencefalograma ou um TAC, pronto, fazem todos os exames e se de repente o médico diz que não há nenhuma causa física, biológica, genética, então aí deveremos verificar se não pode ser uma questão relacionada com a mediunidade, ou seja, provavelmente algum espírito por perto quer realmente mostrar-se e às vezes fazem-no de forma violenta. E porquê que acontece esta expressão, como vemos em filmes às vezes, não é? Como o Exorcista e assim, não é? Possessões mesmo, porque nós sabemos que quando a obsessão é muito grave, o Kardec até já a define como uma possessão, e aí o próprio médium, que a maior parte das vezes nem sabe que é médium, não tem quase intervenção, não é? É preciso muita ajuda daqueles que estão por perto, através da oração, e lá está, da evocação daqueles espíritos que se manifestam que, ignorantes e infelizmente ainda desejam fazer o mal, não é? Ou seja, nós podemos concluir aqui duas coisas, ou mais, mas pelo menos estas duas. Primeiro, no que diz respeito à doença em si, tem a ver com vidas passadas. Terá, certamente. Penso eu, como todas as doenças, não é gripes, nem doenças desse género, não. Todas as doenças mais complicadas terão a ver com excessos cometidos no passado, ou até no decorrer da vida atual, como é óbvio, porque também pode acontecer isso. Eu estava a tremer, desculpa. Exatamente. Agora, também pode ter a ver com outra situação. Mesmo sendo o doente tendo a epilepsia, não é? Não quer dizer que não possa ser provocada pelos espíritos, neste caso as convulsões, que não possam ser provocadas, desde que realmente o doente até tenha mediunidade, não é? E os espíritos aproveitam-se, como a Regina disse, aproveitam-se para manifestar ou provocar a manifestação, neste caso, através da convulsão. Porque a convulsão acaba por ser uma manifestação de energia que nós não imaginamos para quem não a tem, e mesmo quem a tem, quando tem as convulsões, que nem sequer se recordam de como acontecem e do que acontece, eventualmente apenas percebem no início em que ela começa a acontecer, mas é uma libertação de energia muito grande. E, portanto, tudo isso pode ser realmente provocado. Tanto certo? Que há epiléticos, não é? Pessoas que sofrem de epilepsia, que fazem a medicação recomendada pelo seu médico e ao mesmo tempo frequentam o centro espírita e que, com o auxílio do passe magnético, com o auxílio da fluidoterapia, se sentem muito melhor. Ou seja, tudo isso tem sempre a ver, o passe magnético, por exemplo, a fluidoterapia, interage com a própria alma, o próprio espírito da pessoa, não é? Daquele que sofre da doença. E nós sabemos que a doença partiu de nós, partiu dele próprio, porque já falámos aqui, não é? Para não estar a repetir, ou seja, se nós somos os próprios causadores da doença, se nós somos a causa, nós temos de tratar a causa, porque na verdade a doença é já um efeito de um transtorno nosso, de um sofrimento que nós temos e que, como ainda não descobrimos bem qual ele é, como ainda não nos conhecemos suficientemente bem para perceber o que é que nos faz falta, não é? Então não conseguimos superar essas imperfeições, surge a doença. Não é? Exatamente. Ou seja, a doença é um efeito físico, o que a provocou pode ser um efeito espiritual. É a relação que nós pensamos ter com o espiritismo, é precisamente essa, porque também não vemos outra, porque na realidade foi algo que foi causado por nós, vem do passado, que já vem através do nosso perispírito gravado
do passado e que agora se vai manifestar. Será essa a razão. Mas enquanto doença em si, é uma doença de efeito físico. Olha, nós temos aqui, até porque já gastámos aqui 25 minutos a falar de epilepsia, o que acaba por ser um tema também interessante, até porque há muita gente que também passa por isso e tem familiares e amigos que passam por isso. Mas temos aqui a Ana, que nos coloca duas questões. Uma delas é se existe alguma relação entre os comportamentos obsessivo-compulsivos, comportamentos bipolares e o espiritismo. Uma primeira questão. Ok. Ora, eu como dissemos, não sou médica, então para quem nos está a ouvir e não sabe o que é doença bipolar, eu tenho que ler a definição, não é? Dada portanto, pela Organização Nacional de Saúde. E então diz que a doença bipolar é conhecida como doença maníaco-depressiva, tradicionalmente designada por este nome, é uma doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas do humor. Eu estou a ler devagar, porque muitas vezes confundo esta doença como algo físico. E ela é uma doença psiquiátrica. Exatamente. Okay? É da psique. Com crises, se é da psique, é do espírito. Com crises repetidas de depressão e mania. Qualquer dos dois tipos de crise pode predominar numa mesma pessoa, sendo a sua frequência bastante variável. As crises podem ser graves, moderadas ou leves. Ora, muito bem, nós quase todos conhecemos esta doença, tornou-se muito conhecida, assim, digamos, nos últimos 20 anos, porque muitas pessoas, pelo menos eu ouço amigos e tudo falar, quando de repente estão deprimidos, e ficam naquela tristeza imensa, não é? De repente há um dia que libertam a energia toda e vem a alegria e depois isso parece que passa ao fim de poucas horas e voltam à sua depressão. E então imediatamente dizem, eu sou bipolar, certo? Então já vemos que também é uma doença que não tem tratamento, tem sim, digamos, é feito um controle através de medicação do humor, se é que nós podemos controlar o humor, e como já podem perceber, o espiritismo dá a resposta que um doente bipolar procura, que é o tratamento está nele próprio. Se nós falamos da bipolaridade, temos que falar do que é depressão, porque, na verdade, a bipolaridade conflitua com estes dois momentos. Por um lado, um momento em que nós, por exemplo, aquelas pessoas ganham o seu ordenado e, no dia em que recebem, há pessoas que não são bipolares, mas o fazem, gastam-no todo. E então vão ao restaurante muito caro, têm aquele comportamento de excesso. Este comportamento que gera uma certa adrenalina e que traz alguma alegria temporária, é o mesmo que sente aquele, por exemplo, que procura na droga algum motivo para se alegrar, não é? E noutros vícios, como no jogo, etc. Ora, a procura de algo que proporcione alegria e euforia advém de uma falta de conhecimento do próprio. Porquê? Porque a pessoa gastou aquele dinheiro e no dia a seguir surge o arrependimento. Sabe que não fez bem, sabe que o resto do mês não vai ter suficiente para sobreviver. A pessoa que tomou uma dose de droga, não é para sentir bem, no dia a seguir vem aquela paulada, digamos assim, de que afinal a ressaca, etc. Portanto, na verdade, voltam automaticamente à depressão. E o que é depressão? É a infelicidade do espírito. O espírito, a alma, sente-se infeliz, não sabe quem é, não sabe porque está aqui, sente-se só, isolada, triste, sente que ninguém a compreende, sente que, na verdade, não vê razão para estar aqui, perto de nós. Então, estas almas, estes espíritos, têm que fazer um trabalho que é muito importante, que é descobrir dentro de si o que é que verdadeiramente faz falta. Muitas vezes isso advém de vidas anteriores, onde percebeu que errou, tomou consciência de que cometeu erro após erro, erro após erro, e esse sentimento de arrependimento traz dor, traz sofrimento, e vem para uma vida sequente
em que não entende porque é que está sempre a sofrer, porque é que está sempre a sentir aquela dor, porquê? Porque já não se recorda, porque através da encarnação a gente esquece aquilo que fez no passado. E como não se recorda, há aquele sofrimento, há aquela sensação de que está arrependida, que fez alguma coisa que não devia e que não percebe o que é, e então surge a depressão, surge a tristeza. O que é que pode fazer? Encontrar o seu caminho, fazer algo por ela própria, porque as pessoas normalmente que sentem esses momentos de para cima e para baixo não são capazes de criar laços duradouros com ninguém, porque as pessoas que estão por perto afastam-se, não conseguem estar com uma pessoa que um dia está feliz, está contente, fala, bem disposta, e no dia a seguir está triste, chora por tudo e por nada. É muito difícil socializar com estas pessoas, mas na verdade elas conseguem superar, mas é preciso fazer um esforço muito grande. E o que é que podem fazer? Primeiro, tem que haver vontade de pedir ajuda. A ajuda pede-se àqueles que estão próximos, pede-se àqueles que conhecem bem a depressão, por exemplo, e pede-se sobretudo a Deus. A Deus, aos anjos da guarda, aos amigos. Pedir essa ajuda, porque eles podem nos ajudar, aqueles que estão mais, enfim, estão num patamar superior ao nosso, do ponto de vista espiritual, podem nos dar a mão, podem nos auxiliar durante o sono, podem nos auxiliar durante a nossa prece. E então, primeiro, dar esse passo, dar o passo para que possamos sair desse estado. É preciso haver vontade. Dizem-nos até aqueles que têm vícios, não é? Que para se libertar do vício, há um dia que dizem assim, não, a partir de hoje eu não fumo mais. E conseguem, não precisam de nada nem ninguém claro. Que os vá. Regina, mas diz-me só uma coisa, é assim, como disseste há pouco, e até porque parece-me que é importante falarmos também sobre essa situação, a bipolaridade, os comportamentos obsessivo-compulsivos, são problemas da psique, psiquiátricos, como diz a medicina, sim. Dizemos nós, psique do espírito, certo? Porque não será o corpo que nos vai provocar essas sensações, não é? É o espírito em si que as provoca. Sendo um problema do espírito, sendo um problema espiritual, parece-me correto, digo eu, dizer que o tratamento no centro espírita mediúnico poderá ser extremamente importante. Porque até, eu não sei qual será ou o porquê que foi colocada a questão, se tem alguma relação com pessoas conhecidas ou não, mas parece-me que será importante dizer que, para lá dessa ajuda toda, muitas vezes a ajuda que temos ao nosso lado nem sempre é melhor. Ah, sim, sem dúvida. Quando dizemos ajuda, dizemos uma ajuda. Nós podemos ter uma pessoa ao nosso lado que gosta muito de nós, não é? E que se calhar não faz aquilo que nós precisaríamos. No sentido Exatamente. De que nós precisamos de uma orientação diferente e essa orientação não vem. Mas não quer dizer que a pessoa que esteja ao nosso lado não goste de nós. Certo? Se calhar vai nos dar mais força para nós continuarmos com o mesmo comportamento. O Centro Espírita faz um trabalho muito importante. O primeiro é o trabalho de acompanhamento espiritual, não é? Que pode, através do passe magnético, como já falámos aqui, da fluidoterapia, pode auxiliar ao equilíbrio da pessoa. Mesmo em termos espirituais, porque poderá haver amiguinhos do lado de lá que sim, até também, sem dúvida. Mas a questão é que esses amigos espirituais também se aproximam porque nós abrimos-lhe uma porta, não Exatamente. É? Porque estão sintonizados com a nossa tristeza e com os nossos problemas pessoais, interiores, etc. Mas, além disso, também temos que ver que a própria pessoa vai ser esclarecida no centro espírita do seguinte, que a caridade é a melhor forma de nós nos sentirmos bem connosco e com o mundo. Então, grande parte das terapias passam para as pessoas que sofrem deste tipo de, digamos, doenças psiquiátricas, de praticar a caridade. O que é praticar a caridade? Nós, quando falamos em praticar a caridade, pensamos logo em dar esmolas, dar cabazes, dar roupa, alimentos, mas a caridade é muito mais que isso. É nós preocuparmos com os outros. E às vezes, sairmos um pouco do nosso
da nossa cúpula, não é, do sítio onde estamos, e olharmos um pouco para outras pessoas que estão à nossa volta e preocupar-nos com ela, faz-nos libertarmos também da doença e traz-nos satisfação. Às vezes muito mais satisfação do que nos traz o dinheiro, nos traz coisas materiais. Ver os outros felizes dá-nos muita alegria, traz-nos muita felicidade. Então o que o Espiritismo diz, e basicamente é isso, é que fora da caridade não há salvação. Quando diz que não há salvação é que se nós queremos ser felizes, temos que praticar a caridade. E quando se fala em praticar a caridade, é esquecer os nossos interesses e preocupar-nos com o que é bom para os outros. E isso é que vai fazer a grande mudança. É certo, é complicado, é difícil, porque quando nós estamos num estado depressivo, só estamos a pensar ali na nossa dor. E é preciso dar o salto. É preciso dizer assim, bom, mas há outros que sofrem mais do que eu. E se calhar eu, apesar de estar em sofrimento, eu ainda posso ajudar aqueles que estão perto de mim. Ou outros que até às vezes nem conheço. E posso ajudá-los e posso na mesma fazer um esforço e dizer uma palavra que está tudo bem, mesmo quando estamos a sofrer, e nós vamos ver que o feedback das outras pessoas vai ser completamente diferente. Porque quando as pessoas se habituam a ver-nos sempre tristes, sempre deprimidas, sempre com estes problemas, não é? Também acabam por se afastar. E é preciso, não é, mudar, digamos, este paradigma. É preciso revolucionar isso. Por isso que Jesus nos veio dizer que temos que praticar a caridade, instruir-nos, é certo, e amar-nos uns aos outros. Olha, Regina, a Ana coloca uma segunda questão, diferente, como é óbvio, mas ainda bem que as questões são diferentes para podermos, de alguma forma, falar sobre bastantes coisas e distintas, e ela questiona de que forma o Espiritismo explica os abortos espontâneos. Eu sei. Então podes explicar um pouco. Não, poderá ter muito a ver, eu só vou, porque a Regina explica isto muito melhor do que eu, com toda a certeza, mas eu penso que poderá ter, ou terá sempre a ver com vidas passadas. Olha, aliás, um aborto espontâneo muitas vezes até vem quando a mãe em potência quer engravidar, e o aborto dá-se espontaneamente, ou dá-se por um problema que não tem a ver com a vontade da mãe, não é? E isso poderá ter, lá está, vamos lá ao passado. Poderá ter sido um uso da gravidez ou do corpo de uma forma diferente, não é? E que agora não permite que realmente as coisas, quer com o corpo, com o seu corpo, quer com filhos que teve e que abandonou, abortos que fez no passado, desculpem falar assim, mas é assim que as coisas têm que ser ditas, e que de alguma forma agora pode querer e não consegue. E lá vem o aborto espontâneo. Quando mais se quer, de repente, ora bem, depende. É uma das Há muitas causas para isso. O Espiritismo também nos diz e nos elucida sobre essas questões, porque, por exemplo, se nós lermos o livro Missionários da Luz, para quem teve problemas com a gravidez, com a fecundação, e neste caso com abortos espontâneos, deveria ler o livro Missionários da Luz, porque no livro Missionários da Luz há um espírito que é o Sigismundo que quer reencarnar e tem dificuldade em fazê-lo. Porquê? Porque há ali problemas familiares entre ele e o pai da criança, e apesar da vontade, apesar da predisposição da mãe, há sempre algo a travar. E aqui neste caso, pronto, já estou assim a abreviar porque a história é maior, mas às vezes há muitos contextos históricos daquela família. Mas a verdade é que temos que olhar para as situações de duas formas. Há aborto espontâneo que é físico. Há aborto espontâneo que acontece por um acidente, por exemplo. Imprevisto, porque às vezes, apesar da gente escolher determinadas provas na vida, também acontecem acidentes que não estão previstos no percurso, como uma queda, por exemplo. Existem inclusivamente abortos espontâneos que nem a mãe sabe que está grávida. Há outros abortos espontâneos que são criados por ansiedade da própria mãe. Nós sabemos de tantos casos de mães que querem tanto um filho e que depois, ao fim de uns anos, vão adotar um filho.
dedicam-se a dar amor a uma criança que nem sequer é fruto do seu ventre. E depois engravidam. E engravidam. Nós só temos conhecimentos de casos desses, eu recordo-me perfeitamente de uma situação assim, de terem contado um casal que, depois de ter adotado 2 crianças, engravidou. E estupefacto porque a situação, porque ela pensava mesmo que não poderia ter filhos. Ora então, acontece, dado a própria mãe ter este tipo de ansiedade, mas também há relatos de que muitas mães escolhem esta situação. Vejam só como é a maravilha do divino, do nosso Criador, que nos permite fazer opções destas. Às vezes há mães que, tendo conhecimento de que há espíritos que querem reencarnar, mas têm o seu perispírito, o seu corpo perispiritual de tal forma desarmonizado que só podem estar pouco tempo para se irem adaptando, digamos assim, à placenta, para viverem apenas o momento da fecundação, porque a desarmonia que se instalou no seu corpo, devido, enfim, ou porque são as primeiras reencarnações daquele espírito, ou porque realmente se perdeu durante muito tempo em abusos, não é? Há mães que se oferecem para receber esses espíritos temporariamente apenas por amor, ou seja, recebem-nos, já sabendo de antemão, claro que não se lembram, mas recebem-nos para eles vivenciarem ali um mês ou 2 meses ou assim junto a ela. Outras vezes o que acontece é que há espíritos que, enfim, tiveram situações do passado mais conflituosas e, dado esse conflito, a espiritualidade diz: olha, tens agora a oportunidade de te juntares a uma nova mãe, que foi tua inimiga do passado, ou o pai, não pode não ser a mãe, pode ser o pai, tens agora uma oportunidade. E o que é que acontece? Falam com os pais durante a noite, por exemplo, quando estão a preparar o projeto da fecundação e de uma nova vida, do novo ser, e os pais não desejam. E a criança e a espiritualidade já definiu que sim. A mãe até pode dizer assim, sim senhor, o pai até pode dizer pronto, está bem, a gente concorda, mas há tanta animosidade que os próprios pais, no momento da fecundação, emitem uma energia imprópria, menos afetiva, e então o próprio ser, o próprio espírito rejeita aquele momento, porque sabe que afinal provavelmente não vai ser feliz, ou o espírito ou os próprios pais provocam aquele aborto espontâneo, não é? Com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. O que quer dizer que em quase todas as histórias cada caso é um caso. Passa a expressão, em quase todos os casos, a relação é quase sempre com o passado. O que queremos dizer aqui é importante é que o facto do Espiritismo dizer e justificar e bem que o nosso presente tem a sua causa em vidas passadas, nós não podemos dizer que todas aquelas mães que têm abortos espontâneos, por exemplo, praticaram abortos no passado. Provavelmente, quem provocou abortos no passado, ou melhor, provocou aborto ela própria ou fez abortos a outras pessoas, pode sofrer em vida posterior a dificuldade em ficar grávida ou mas o abandono dos filhos mas também pode provocar sim, não é? Mas nós nunca podemos não generalizar isso. Não tem a ver só com um aborto, tem a ver com muitas situações. Exatamente. O que é importante é que não devemos generalizar, e o que é importante é que há muitas mães, tal como dissemos, e os espíritos vieram-nos relatar isso, que fazem a escolha de auxiliar aqueles que querem vir temporariamente. Exatamente. E isso é uma caridade. E agora, por princípio, dizendo às mães a quem isso aconteceu, algumas aconteceu e realmente já não querem ou já não podem ter, pela idade, mais filhos. Mas aquelas que vai acontecendo, dizer o quê? Como ultrapassar essa situação? Independentemente de qualquer coisa, ir talvez tentar perceber o que é que... Porque nós hoje conseguimos. Há muitas pessoas que perguntam assim, eu gostava de saber o que é que eu fui, o que é que eu fiz na minha vida passada. O meu pai costumava me dizer assim, olha para ti, para as tuas ações, para a tua vida, para a forma como te comportas hoje e saberás aquilo que foste no passado. Terás
uma ideia muito próxima àquilo que aconteceu. Ou seja, dizer o quê? Que é possível ultrapassar essas situações, principalmente para as mães que gostavam muito de ter e de uma forma espontânea vão perdendo, é possível ultrapassar com oração, tentando perceber aquilo que foi o passado e pedir realmente ao Divino, porque é Ele que comanda tudo, se realmente for do nosso merecimento, que nos permita, porque nós iremos corrigir qualquer coisa, não interessa o quê, que tenha acontecido no passado e que tenha, eventualmente, provocado uma situação destas. Eu dizia há pouco que muitas vezes há mães, e aí não terá relação absolutamente nenhuma, que há mães que abortam espontaneamente sem sequer saberem que estão grávidas, principalmente na primeira gravidez. Nunca foram mães e pode acontecer que realmente percam de uma forma, é como se tivesse descido o período, como é lógico, a menstruação, sim, mas que percam sem sequer saberem que estavam grávidas. E aí a gente não pode dizer que não, é uma questão física, pode ser uma questão da tal adaptação, de ser uma primeira gravidez, não quer dizer que aconteça com todas as mulheres dessa forma. Mas se de uma forma consequente e que realmente as pessoas querem, porque desejam engravidar, porque querem ser mães e não conseguem, porque acontece de uma forma espontânea, é precisamente esse o conselho que se deixa. Oração, pensarem precisamente nisso que acabámos de dizer, não é? Estás sempre a abanar hoje aqui a viseira. Olha, eu acho que é assim, nós espíritas devemos pensar, sim, saber e ter consciência de que o passado influencia, mas temos que viver o presente. E o importante é pensarmos no hoje. Realmente as coisas aconteceu, então temos de ter fé de que há de vir a oportunidade de termos um filho. Se não tivermos um filho, podemos adotar outro. Se não pudermos, não tivermos a oportunidade de ter uma família dita, enfim, ter um agregado familiar com um esposo ou uma esposa e não pudermos ter um filho, temos uma mãe, temos um pai de quem podemos cuidar. Temos de pessoas a quem podemos ajudar. Depois, noutra oportunidade, nos surgirão a possibilidade de realmente de ter os filhos que tanto ansiamos. Seja como for, se Deus nos pôs nas mãos um filho, não é? É para que cuidamos dele da melhor maneira, lhe demos amor, lhe demos carinho. Se não tivermos essa oportunidade, podemos dar amor e carinho a outros que estão perto de nós, não é? Exatamente. Olha, Regina, estamos já com 47 minutos de programa. Normalmente nós tentamos cingir-nos um bocadinho a menos, até para não vos cansar. Como estou a ler ali uma resposta da Cristina. Exatamente. As pessoas, muitas vezes, eu tenho muitas amigas que nunca foram mães e não, pronto, ou porque não foi possível, mas são pessoas muito dedicadas a fazer o bem ao próximo e a ajudar outros e a dividirem-se onde são precisos, a auxiliar quem mais precisa. E é essa, digamos, a aprendizagem que nós estamos a fazer. Porque às vezes um filho limita-nos a visão, faz com que a gente se dedique inteiramente só àquele filho, àqueles filhos, e a gente esqueça que estamos aqui para aprender a ser fraternos. E fraternos é amar-nos uns aos outros, portanto, não há limites na fraternidade. Olha, temos aqui uma última questão que eu não sei se quer responder. Pois já estamos com muito tempo. Mas queres dar só assim uma chega sobre isto? É uma Estás embalada nos comentários, portanto é precisamente os espíritos envelhecem. Sim, porque é uma questão que às vezes colocam e até mesmo os jovens e assim têm colocado esta questão. Se os espíritos envelhecem, o que é que vocês acham? Acham que os espíritos envelhecem? Porque a verdade é que às vezes, os espíritos são criados imortais. Nós, depois de sermos criados, não mais morremos. O envelhecimento é do corpo físico. Porém, perguntam-nos, mas então, às vezes, apresentam-se os espíritos com aspecto novo, outras vezes com aspecto mais idoso. O que é que acontece do lado de lá? Ora bem, então é assim, nós num próximo programa vamos falar o que é que acontece aos espíritos quando se encontram no mundo espiritual, porque
têm esta ou aquela forma, porque se apresentam bastante mais jovens, porque se apresentam com mais idade, porque se às vezes foram na vida anterior, por exemplo, o Manuel, e apresenta-se depois a outras pessoas como sendo Joaquim, enfim, essas e outras questões nós provavelmente vamos abordar. Mas, na verdade, o espírito nunca envelhece, o espírito amadurece e cresce do ponto de vista espiritual, evolui espiritualmente. Em função da evolução do espírito, às vezes apresentam-se, principalmente já os desencarnados, ou mesmo até encarnados, como espíritos velhos, mas em função da sua evolução e da sua experiência na carne. Na carne. Pode, e nós damos conta disso muitas vezes, que temos um jovem à nossa frente e parece um velho, mas é pela experiência, não pelo envelhecimento em si, em termos de espírito, não é? Mas eventualmente até pelas experiências pelas quais passou, ou ser um espírito já muito experimentado, que à nossa vista no corpo parece um espírito velho, mas não é. Até porque à medida que o espírito vai evoluindo, o que acontece é que o corpo perispiritual torna-se cada vez mais etéreo, até que chega um momento em que ele é tão tenue, quase que se confunde com o próprio espírito, portanto não tem quase corpo perispiritual, por isso... Exatamente. Ora bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Como é lógico, gostaríamos de estar aqui muito mais tempo à conversa, porque realmente é sempre muito importante e gratificante para nós também podermos conversar sobre a doutrina e sobre todas estas situações, todos estes problemas, todas estas questões que se vão levantando à luz da nossa querida doutrina. Vamos ficar por aqui hoje. Já sabe, para a semana não vamos estar, vamos passar um programa atrasado para que também possam ver, mas voltaremos seguramente na semana seguinte. Então, muito boa noite, fiquem bem. Boa noite para todos, um resto de boa semana. Muita paz e até qualquer dia. Muito obrigado.